Caros irmãos e irmãs em Cristo e Maria, a minha saudação fraterna de paz e alegria. Que felicidade a beatificação da menina benigna, a nossa primeira beata, a nossa primeira santa cearense. Nós temos aí no concurso a Madre Maria José de Jesus, carmelita descalça do convento de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, a filha de Capistrano de Abreu, aqui de Maranguape, mas ela era carioca e já está num processo bem avançado de santificação e beatificação, mas não foi aprovado ainda os milagres. E o da a menina benigna já foi aprovado no pontificado de Bento XVI. Pena que a gravura é tão desagradável, né? Foi feita por um artista lá do Crato, e certamente um homem que não entende de santidade, um homem que não entende de arte sacra, porque essa menina está parecendo com aquelas crianças que vendem sonho de valsa nos semáforos, né? Poderia ter feito a criança com a palma do martírio na mão, porque ela foi assassinada depois do estupro, sendo levada ao céu, ou então a menina com a palma do martírio aos pés da cruz de Cristo, mas uma gravura que vai provocar muito pouca devoção. Uma coisa rústica, feia, grosseira, feita de qualquer modo. Não, as coisas de Deus são perfeitas. Às vezes eu entro numa loja e tem Nossa Senhora de Fátima, São José, Santa Teresinha com a boca aqui depois do nariz. É muito triste isso, né? A arte sacra é feita de qualquer jeito, feita de qualquer maneira. Outro dia uma pessoa me trouxe uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, comprada em Aparecida. Nossa Senhora com as sobrancelhas franzidas, como se tivesse com muita raiva. Isso não se faz, e quem compra deve observar, e quem compra deve ver. Se você reza, você deve ter um santo bonito, uma santa bonita. Às vezes tem santos tão mal feitos que tira a piedade, que tira o gosto de rezar. Existem santos tão grosseiramente feitos à base de barro, de argila e com a tinta tão grosseira que nos desagrada. Não, se é para ter imagem, que seja perfeita, que seja bonita, que seja obra de um escultor, que seja obra de um profissional na arte. E não essa imagem tão feia da menina benigna, né? Então, seria bom, porque esse painel vai estar na janela do Vaticano no dia da beatificação. E que coisa feia, né, para todo o povo, ver uma imagem tão feia de uma santa. Se vocês conhecem padres influentes, gente influente na igreja, peçam para mudar essa estampa, está muito feia. E não significa a pobreza do Nordeste, não. Não significa a menina do campo do Nordeste, não. Precisa ser uma imagem que transpire a graça de Deus. Essa está muito feia. Mas uma coisa que eu quero dizer, uma beata, uma santa, né? Porque tem gente que me corrige. Não, irmão, ela não é santa, é beata. Que ignorância. Quer dizer que se ela for beata, ela ainda é do Satanás. Mas se ela for canonizada, agora é santa. Que é isso? Vai estudar, vai procurar a teologia. Significa que está faltando só um milagre para a canonização. Dizer que uma pessoa beata não é santa, isso é ignorância, falta de conhecimento, falta de catequese. Então aquela história, né? É melhor uma palavra correta do que 10 palavras sem sentido. Então ela já é santa sim, apenas no grau da hierarquia beatificada. Falta um milagre para ser santa. E com certeza virá logo, porque lá o lugar onde ela está sepultada são romarias, e agora muito mais. Com a beatificação vai triplicar, graças a Deus, esse número. Mas o que eu quero dizer hoje é que ter uma beata, como queiram vocês, uma beata, né, em nossa terra cearense, isso é uma responsabilidade de ponta para nós. Nós temos a irmã Clemência Oliveira, lá de Pacuti, que os restos mortais são venerados em Baturité, na matriz Nossa Senhora da Palma, mas também seu processo está parado. A grande alegria para nós seria a canonização do Padre Cícero,
que seria o nosso Frei Pio do Ceará, né? Mas infelizmente tem muitos católicos que até com os santos colocam em prática o seu ódio, imagine, né? Mas para nós temos uma responsabilidade muito grande em termos de uma beata. Ela nos aponta um caminho a seguir, ela nos adverte, ela prova para nós a validade da fé, ela prova para nós a validade do cristianismo. Alguém poderia dizer, mas quantas crianças são assassinadas, são estupradas, são mortas? Porque só a menina benigna vai ser beatificada. Tem um detalhe, a menina benigna, ela se distinguiu por uma piedade invulgar e sólida. Ela se distinguiu pela oração, pela obediência aos pais, a modéstia cristã. Era super devota da Santíssima Virgem Maria, rezando vários textos durante o dia. Tanto quanto podia, tinha acesso às Sagradas Escrituras. Aí no painel feito, ela está com a Bíblia na mão, mas isso é simbólico, porque naquela época não era permitido ter a Bíblia em casa, não é? Os padres tinham medo da livre interpretação que gerou e gera os hereges, né? Mas ela ouvia o Evangelho, ela tinha um livreto chamado História Sagrada, era piedosa, trabalhadora no campo, pura, inocente. Então uma coisa é um martírio virulento, uma coisa é um assassinato de uma criança tão grave quanto, mas que não beira a santidade de quem foi martirizado. A igreja é muito responsável, ela não canoniza quem não deve ser canonizada. Na África se conta que havia uma irmã missionária da Consolata que estava já para morrer em alto processo de santidade. E um dia a superiora da casa, vendo-a muito agonizada, né, com o calor da África, imagine, lhe fez um suco e lhe trouxe para minorar, para diminuir o calor. E quando ela viu a madre, estendeu o copo de suco, bem fresco, para que ela tomasse, ela deu com a mão e o copo voou pela janela. E por causa disso o processo de beatificação foi anulado imediatamente, porque ali não era caridade heróica, ali era o desespero de uma enfermidade ou antipatia pela madre ou um capricho da natureza. Então o Papa São João Paulo II mandou suspender imediatamente o processo, engavetar após isso, e disse que aquilo não era santidade de forma nenhuma. A história conta que um protestante foi à Sagrada Congregação para os Santos e lá, discutindo, blasfemando, porque é próprio deles, pediu uma posício. O que é posício? É um resumo, é um documento, é um documentário da vida que prova as virtudes heróicas de um santo. Posício, uns chamam de posítio, mas a expressão certa é posício. Eu já tive o privilégio de ler de várias. É muito grosso, como se fosse um dicionário. Ali está toda a vida da pessoa e suas virtudes. E é por ali que os especialistas estudam. Então, eu li na posício de uma pessoa que estava em processo de beatificação e canonização, o grau de suas virtudes, o grau da sua vida com Deus, o grau da sua comunhão fraterna, aquelas virtudes todas, né, que elencam as virtudes. E o pastor pediu de uma freira que estava para ser beatificada. E pela primeira vez o Vaticano liberou um documento dessa natureza, ele levou para ler e deu a ele um prazo para devolver. O pastor devolveu a posício num tempo recorde. Ele disse que não conseguiu parar de ler. E ele disse: eu agora estou convencido que quando a Igreja Católica canoniza alguém, é porque esse alguém é santo mesmo. Não tem como negar. Eu li a vida dessa freira e ela era uma santa. Então o cardeal lá, responsável, disse: olha, pois o senhor saiba que essa posício, que esse documento é de um processo anulado, porque se descobriu que esta freira francesa tinha pavor a negros. Toda vez que ela falava com negros, ela lavava as mãos. Ela só falava com negros usando luvas. E quando o negro falava perto dela, ela cobria o nariz e a boca com o véu. E o pastor ficou pasmo.
porque esta informação estava fora daquele documento, era informação da própria congregação. Então o Papa mandou cancelar o processo e que aquela irmã não era freira, não era santa, coisa nenhuma. E o pastor saiu de lá convencido da seriedade de um processo de beatificação e canonização. Então, se a igreja aprovou, é porque a menina benigna é intercessora. Ela está no céu. Deus atendeu a súplica do milagre ocorrido pela intercessão da menina benigna. E muito embora a pobreza, a quase falta de instrução, a rudeza de seus pais, ela tinha uma piedade sólida, ela tinha um compromisso com Deus interior firme. Ela não era nenhuma menina igual às tantas da cidade dela e da idade dela que já viviam na vulgaridade do mundo. Ela conservou a pureza virginal, a castidade da infância, e muito devota de Maria e do anjo da guarda. E, segundo conta a história, ao ser violentada por este homem, ela gritava por Jesus e Maria, até morrer sufocada por ele. Então nós, cearenses, temos uma intercessora, mas um modelo também. Não é alguém só para pedir graça. O santo não é um caixa eletrônico que a gente vai tirar dinheiro. O santo é alguém que serve de modelo para mim, que serve de força para mim, é um reforço a mais, digamos assim, é um tijolo a mais. Sabe, numa construção, quando tem um tijolo que dá sustentação à parede, e você tira esse tijolo e a parede vem abaixo? Pois assim são os santos. Quando nós tiramos os santos da nossa vida, a estrutura de fé vem abaixo. Eu não sei como é que os hereges conseguem viver sem os santos. Eles ficam admirados que a igreja canoniza seres humanos, a igreja canoniza almas, que através de um corpo manifestaram virtudes. E a igreja canoniza santos porque tem santos para canonizar. A igreja não tem culpa que lá na comunidade deles, os hereges, eles não vivem a santidade. O negócio deles é dinheiro, Hilux, praia, hotel, mulheres prostitutas de luxo. Está aí na internet o número enorme de pastores hereges acusados de roubalheira, promiscuidade, prostituição internacional, para poder silenciar um pouco, né, as fofocas com o nome dos padres. Então, numa parede tem um tijolo principal. Você que trabalha com construção, você sabe. Tem a viga mestra, você sabe, se tirar, cai. Então, os santos não são enfeites, não são ornamentos. Eles são o quê? Estruturantes da nossa vida de fé. Nenhum cearense fica indiferente à beatificação da menina benigna. Muito embora essa estampa tão feia, né? Me desculpe a expressão horrorosa. Mas nós não estamos interessados na aparência, não. Nós queremos um banner, né, para colocar lá no Vaticano, melhorzinho, melhorado. Mas nós queremos saber dessa criança inocente que, estuprada, chamava Jesus e Maria, valei-me, Jesus e Maria, socorrei-me, Jesus e Maria, sede por mim. E que nós sabemos disso porque o estuprador, depois arrependido, contou que ela clamava por Jesus e Maria. Bem-aventurado aquele ou aquela que na hora da agonia clama pelo nome santíssimo de Jesus, pelo nome santíssimo de Maria. Penso que nós, cearenses, precisamos nos empolgar. Parece que a canonização de Santa Dulce não pegou em muitos corações não, né? São muito poucos cearenses devotos da Irmã Dulce. Quase não existe. No sul e sudeste, sobretudo Minas, Santa Dulce é muito bem venerada, cultuada, enfim. Mas aqui no Ceará tem mais valor um guru, tem mais valor um pai de santo, tem mais valor quem põe cartas, tem mais valor quem joga búzios, né? Do que quem é santo. Vamos valorizar a menina benigna. Não vá por mim não, vá pela igreja. Talvez você fique com raiva porque eu falo essas coisas, mas eu sou um profeta, eu sou um evangelizador. Eu não falo para agradar ninguém e eu não preciso do amor de ser humano nenhum. Eu falo para você que é meu irmão, que é minha irmã e que está comigo, não abre um centímetro em fidelidade à igreja. Comunhão e unidade é o nome do programa. Eu falo para você que é meu irmão e minha irmã, que está me ouvindo e está sabendo o que eu estou querendo dizer. Não estou falando dos meus inimigos, né? Mandados aí pelos institutos da vida.
Estou falando de você que é meu irmão, minha irmã e leva a Igreja Católica a sério, que não está brincando de catolicismo, de frivolidade religiosa, de euforia carismática. Estou falando para você que é católico, apostólico, romano e sabe que o irmão Emanuel nunca faz uma fala para ofender ninguém, mas como profeta, como pregador, como apóstolo, como discípulo, evangeliza. Todo batizado é assim. Você não acredite em padres que dizem: você não pode pregar. Quem são eles, né? Deviam estar preocupados com a santidade e parar com os escândalos. Mas todo batizado é profeta, pregador, sacerdote e rei. Tá bom? Então, vamos valorizar a beatificação da menina Benigna. Fale disso para as pessoas. Quantas pessoas não sabem? Na sua própria família, ela foi martirizada, estuprada, violentada, mas começou a operar muitos milagres. Eu nunca fui lá ao seu jazigo, mas tem quem tenha ido e diz que são inúmeras as placas de agradecimento, de favores e graças humanamente impossíveis de serem alcançadas. O que é um milagre? É uma coisa que a ciência não explica. É um milagre, é uma situação que não tem escapatória, foi Deus. Não é pensamento positivo, não são os dogmas da neurolinguística, que está na moda, serviço da nova era, mas é um episódio que desconcerta a racionalidade de quem se acha dono do certo. Uma pobre menina camponesa, nordestina, sertaneja, melhor dizendo, é levada aos altares para confundir os poderosos desse mundo, para baixar a cabeça dos orgulhosos e para pôr por terra, colocar por terra aqueles que se dizem Igreja Católica, aqueles que dizem que somente eles são igreja. Olha, uma pobre menina derrubando você, uma pobre menina sertaneja lhe colocando no chinelo. Você que se sente o máximo porque é de tal comunidade, veja aí, na sua comunidade não tem ninguém em processo de beatificação e nunca terá. Mas nós católicos somos chamados a uma festa muito grande, porque é uma irmã nossa. Corre nas nossas veias o sangue da menina Benigna, filha do nosso chão, filha da nossa terra, exemplo da nossa igreja, exemplo da nossa cristandade. Um grande abraço e a intercessão da menina Benigna e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado que sou da comunidade católica Christus Dominus.